Olá a todos, meu nome é Caleb Elias de Carvalho Barbosa, presidente do Instituto do Movimento da Tradição Teonomista Reformada Brasileira, IMTTRB. No vídeo de hoje, faremos uma análise bíblica, teológica e cultural sobre uma das maiores facetas do humanismo de nossa época, o igualitarismo. O igualitarismo não é apenas uma ideia política ou uma proposta social, mas sim uma religião falsa que se levanta contra Cristo e a sua palavra. O igualitarismo é a rejeição das distinções criadas por Deus, não é? Definidas por Deus na ordem da criação. Essa filosofia revolucionária tem raízes religiosas pagãs e ela busca reescrever ou redefinir os padrões de justiça revelada por Deus em sua lei e a estrutura pactual da criação. Apenas a lei bíblica pode oferecer a verdadeira justiça e harmonia social, enquanto todo sistema humano sem Deus leva à tirania e ao caos. Bom, então vamos ao primeiro ponto, que é o igualitarismo como idolatria e violação do primeiro mandamento. O igualitarismo, longe de ser apenas uma visão política ou uma filosofia social, deve ser compreendido como uma idolatria e, portanto, uma violação direta do primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 23, Deuteronômio 5:7. Essa ideologia é uma tentativa de reestruturar a ordem criada por Deus, impondo uma nova visão de mundo que rejeita a soberania divina sobre a realidade. O igualitarismo é uma forma de idolatria e, portanto, violação do primeiro mandamento. Êxodo 23, Deuteronômio 5:7. Pois é a tentativa de redefinir a estrutura pactual da realidade, abolindo distinções estabelecidas por Deus. Só Deus tem prerrogativa e autoridade para definir e estabelecer qualquer aspecto da realidade. Em vez de reconhecer que Deus, como Criador e Legislador Supremo, é o único com autoridade para definir o que é bom, justo e verdadeiro, o igualitarismo exalta o homem como o árbitro último da realidade. Ele busca abolir as distinções que o próprio Deus estabeleceu na criação e na sua lei. Homem e mulher. Gênesis 1:27. Rico e pobre. Provérbios 22:2. Autoridades e governados. Romanos 13:1-2. E até mesmo a separação entre justo e ímpio. Salmo 1. Essas distinções não são fruto do pecado ou de alguma injustiça, mas da ordem factual de Deus, que estruturou a sociedade segundo a sua sabedoria. Assim, ao rejeitar essas categorias criacionais, o igualitarismo não apenas distorce a realidade, mas ergue um falso Deus, o próprio homem e sua pretensão de redefinir a justiça sem referência à lei de Deus. Ele substitui o padrão divino por uma utopia igualitária que, na prática, resulta em caos, tirania e a destruição das estruturas legítimas de autoridade. Essa postura é uma rebelião aberta contra a palavra de Deus e um ataque
direto ao senhorio de Cristo sobre todas as áreas da vida. Uma vez que o igualitarismo é uma forma de idolatria, isso implica que ele é uma forma de rebelião contra Deus e, por consequente, uma religião pagã, pois, por religião pagã, nos referimos a qualquer forma de rebelião contra Deus. E a idolatria é uma forma de rebelião contra Deus. Religião é a operação do homem na estrutura total da sua vida e pensamento. E ela será, a operação do homem será dentro dos termos da lei bíblica ou fora dos termos da lei bíblica. E a operação do homem fora dos termos da lei bíblica é a religião humanista ou pagã, a rebelião contra Deus. Toda rebelião contra Deus é a religião humanista. E a religião humanista é a religião pagã, pois ela é a religião ou operação do homem que tem como fundamento o paganismo, que consiste no pensamento ou conteúdo da mente do diabo. É o diabo quem, desde o início, incita o homem à rebelião contra Deus. Gênesis 3, 1 a 6. 1 Crônicas 21, 1. Jó 1, 9 a 11. 2, 4 a 5. João 8, 44. Atos 5, 3. 2 Coríntios 4, 4. Efésios 2, 2. 2 Timóteo 2, 25 a 26. Apocalipse 12, 9. 20, 2 a 3. 7 a 8. E os pensamentos de rebelião contra Deus que o diabo lança na mente do homem são precisamente o paganismo. Bem, portanto, o igualitarismo deve ser visto não como uma mera ideologia política, mas como uma religião rival e pagã, um culto ao homem e ao Estado, em oposição ao reino de Deus. Somente reconhecendo o Criador como a fonte absoluta e única de verdade, de justiça e de ordem é que podemos discernir a injustiça e idolatria desse sistema e combatê-lo biblicamente. Então vamos ao segundo ponto, o igualitarismo e a subversão da justiça bíblica. A idolatria do igualitarismo não se limita a uma negação teórica da soberania de Deus. Ela se manifesta de forma prática na subversão da justiça revelada na lei do Senhor. Ao rejeitar as distinções estabelecidas por Deus na criação e na aliança, o igualitarismo propõe uma nova definição de justiça, que não encontra base na revelação divina, mas na vontade humana. Essa redefinição conduz inevitavelmente a uma falsa moralidade construída sobre a premissa de que a igualdade entre todos os indivíduos em todas as áreas da vida é o ideal supremo. Contudo, a Escritura ensina que a verdadeira justiça não é determinada pelo consenso humano, nem por ideais sociopolíticos, mas pela lei eterna de Deus. Pois o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei. Ele nos salvará. Isaías 33, 22. Deus estabeleceu leis que reconhecem diferenças legítimas, como no caso das heranças. Números 27, 1 a 11. Responsabilidades específicas de homens e mulheres. Efésios 5, 22 a 25. 1 Timóteo 2, 12 a 14. E punições diferenciadas para crimes distintos.
Êxodo 21. Essas distinções não são injustas, mas são a expressão do padrão de justiça de Deus e a realidade da estrutura pactual da criação. Ao tentar apagar essas diferenças, o igualitarismo não promove verdadeira justiça, mas cria e promove injustiça. A tentativa de tornar todos iguais em posição, função ou resultado exige, na prática, a violação da liberdade legítima, da autoridade ordenada por Deus e da diversidade que ele mesmo estabeleceu. Historicamente, ideologias igualitaristas resultam em tirania estatal, pois, para impor a igualdade artificial, é necessário um governo centralizado que oprima qualquer expressão de distinção legítima. Isso demonstra que, ao abandonar a lei de Deus, a sociedade não se torna mais justa, mas mergulha em caos e arbitrariedade. A justiça bíblica, por outro lado, é fundamentada no caráter de Deus e na sua palavra. O igualitarismo não é apenas um erro social ou político, é um ataque direto ao padrão objetivo de justiça que emana do trono de Deus. Ao subverter esse padrão, ele constitui uma religião rival, onde o homem é a medida de todas as coisas, em completa oposição ao reino de Deus. Então, terceiro ponto, o igualitarismo como expressão da cosmovisão humanista e anticristã. O igualitarismo não surge em um vácuo ideológico. Ele é fruto de uma cosmovisão humanista que rejeita a autoridade de Deus sobre todas as áreas da vida. O humanismo secular parte do pressuposto de que o homem é autônomo e suficiente em si mesmo e, portanto, capaz de definir moralidade, justiça e ordem social sem referência à revelação divina. Essa filosofia, enraizada em tradições pagãs e em revoluções filosóficas modernas, coloca o homem no centro da realidade e marginaliza a soberania do Criador. As Escrituras afirmam claramente que o coração do homem, separado de Deus, é corrupto e rebelde. Jeremias 17, 9. Romanos 1, 18 a 23. A partir dessa corrupção, surgem ideologias que se opõem a Cristo, como João escreve. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. 1 João 2, 22. O igualitarismo é, portanto, uma expressão prática dessa postura anticristã. Ele nega a ordem divina e busca estabelecer uma nova religião, cujo Deus é o próprio homem, o Estado ou o coletivo. Historicamente, movimentos igualitaristas estiveram associados a revoluções anticristãs, como a Revolução Francesa, que pregava a igualdade absoluta, em oposição à moral cristã, mas terminou em derramamento de sangue e tirania. No século XX, ideologias marxistas e socialistas herdaram essa visão, rejeitando a moralidade bíblica e promovendo uma uniformidade imposta pela força. O igualitarismo moderno, ainda que
com novas roupagens, continua sendo um instrumento de rebelião cultural, utilizado para desconstruir a família, a igreja e toda a estrutura de autoridade que Deus estabeleceu. A cosmovisão bíblica, em contraste, reconhece que toda a realidade está submetida a Cristo. Colossenses 1, 16 a 17. Somente sob seu senhorio existe verdadeira harmonia entre indivíduos e grupos, pois a diversidade é um reflexo da sabedoria de Deus e não uma falha a ser corrigida. O igualitarismo, ao lutar contra essa realidade, coloca-se como uma religião rival e anticristã, promovendo uma utopia secular que, inevitavelmente, conduz ao caos social e à opressão estatal. Quarto ponto: o igualitarismo como instrumento de engenharia social e revolução cultural. O igualitarismo, além de ser uma ideologia ou filosofia anticristã, tornou-se uma ferramenta estratégica de engenharia social para a subversão da ordem definida e criada por Deus. Seus defensores não se contentam em propagar ideias, eles buscam redefinir instituições fundamentais, como a família, a igreja e o Estado, para moldar a sociedade segundo um padrão contrário à lei de Deus. Assim, o igualitarismo se constitui como uma verdadeira revolução cultural, cuja meta é destruir as estruturas bíblicas e substituí-las por um sistema fundamentado na rebelião contra a lei de Deus. A família, primeiro governo instituído por Deus, Gênesis 2, 18 a 24, é uma das principais vítimas desse projeto. A agenda humanista igualitária nega papéis distintos de homens e mulheres, rejeitando a liderança masculina no lar e a maternidade como vocação honrosa, apresentando essas funções como opressivas. Essa ideologia ainda defende a desconstrução da instituição do casamento, promovendo uniões ilícitas e a relativização dos vínculos familiares. Dessa forma, aquilo que Deus estabeleceu como fundamento da sociedade é atacado, gerando instabilidade moral e social. No campo educacional e cultural, o igualitarismo atua por meio de narrativas e políticas que buscam moldar as novas gerações. A educação estatal, desvinculada da moralidade bíblica, torna-se um instrumento para doutrinar crianças e jovens em uma visão de mundo secularizada. Ao mesmo tempo, leis e políticas públicas são implementadas para silenciar a influência cristã e impor valores igualitaristas, criando um ambiente em que a fé bíblica é marginalizada. Essa engenharia social não se limita ao lar ou à educação. Ela visa controlar o próprio Estado. Ao redefinir o conceito de justiça como igualdade absoluta, governos se arrogam autoridade para intervir em todas as esferas da vida, abolindo liberdades legítimas e estabelecendo um poder centralizado e tirânico. O resultado é uma sociedade em que o Estado assume o papel de salvador, enquanto Deus é rejeitado como legislador supremo e único.
Dessa forma, o igualitarismo funciona como uma arma revolucionária contra o reino de Deus, invertendo os valores criacionais e substituindo o padrão divino por uma utopia secular. O cristão, entretanto, deve resistir a essa engenharia cultural, afirmando a suficiência da palavra de Deus como norma para toda a vida e proclamando que somente em Cristo há verdadeira ordem e justiça. Bom, vamos então ao próximo ponto. Quinto ponto: o igualitarismo como magia, feitiçaria e religião pagã. O igualitarismo não é apenas uma ideologia sociopolítica, ele é, em essência, uma forma de magia ou feitiçaria. Biblicamente, a magia é a tentativa de manipular, controlar ou redefinir qualquer aspecto da realidade fora da vontade revelada de Deus, expressa em sua palavra. Todo ato de bruxaria é, portanto, uma forma de idolatria ou transgressão do primeiro mandamento e rebelião contra o Criador, pois busca subverter a ordem que ele estabeleceu, colocando o homem como definidor da realidade. O igualitarismo se enquadra exatamente nessa definição. Ele se propõe a abolir as distinções criadas e ordenadas por Deus na estrutura factual da realidade. Diferenças entre homem e mulher. Gênesis 1, 27. Ricos e pobres. Provérbios 22, 2. Governantes e governados. Romanos 13, 1 a 2. Adultos e crianças. E até mesmo a separação espiritual entre santos e ímpios. Salmo 1. Ao rejeitar essas categorias, essa ideologia se apresenta como uma verdadeira magia social, uma tentativa de recriar o mundo segundo a vontade humana, negando a soberania absoluta de Deus. As Escrituras condenam severamente toda forma de magia, feitiçaria e adivinhação. Não permitas que se ache entre ti quem pratica adivinhação, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante. Deuteronômio 18, 10 a 11. Essas práticas são consideradas abominações, porque representam uma negação prática do senhorio de Deus e uma aliança com poderes espirituais malignos. Assim também, o igualitarismo, embora expresso como filosofia política ou ética social, carrega a mesma essência, rebelião contra a ordem divina, fundamentando-se no paganismo e na negação da lei de Deus. Historicamente, movimentos igualitaristas sempre estiveram ligados a uma espiritualidade anticristã. Desde revoluções políticas que se opuseram ao cristianismo até filosofias modernas que promovem relativismo moral, essa ideologia manifesta uma fé própria, uma fé revolucionária, baseada na crença de que o homem pode ser soberano e redesenhar a criação. Por isso, o igualitarismo não deve ser visto apenas como um erro intelectual, mas como uma verdadeira religião mágica neopagã, uma tentativa de definir e criar uma nova realidade em oposição
a realidade ou ordem estabelecida pelo Criador. A cosmovisão cristã, em contraste, reconhece que somente Deus tem autoridade para definir e estabelecer qualquer aspecto da realidade. Todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. Colossenses 1:16. A tentativa de abolir distinções criadas por Deus é, na verdade, uma guerra religiosa, uma guerra travada contra Cristo e seu reino, uma expressão moderna de paganismo que exige resistência firme dos cristãos. Bom, próximo e sexto ponto. A lei de Deus como única base de justiça e a legitimidade da desigualdade. O contraste entre o igualitarismo e a lei de Deus revela que somente a palavra do Senhor é a base legítima de justiça e ordem social, enquanto o igualitarismo tenta redefinir a realidade para impor uma igualdade absoluta. A Escritura apresenta um padrão de justiça e expressa as diferenças estabelecidas por Deus como parte de sua boa criação. A justiça bíblica não é sinônimo de uniformidade, mas de conformidade com a vontade revelada de Deus. A desigualdade em si não é pecado. Deus, em sua providência, distribui dons, talentos e recursos de forma diferente entre as pessoas. Provérbios 22:2 afirma: o rico e o pobre se encontram, a todos o Senhor os fez. A existência de ricos e pobres não é um defeito a ser corrigido por políticas humanas de nivelamento, mas, precisamente, uma realidade que serve ao propósito divino na história. A lei bíblica reconhece essa diversidade sem condená-la, estabelecendo mandamentos que promovem justiça verdadeira sem eliminar distinções legítimas. Por exemplo, as leis de restituição, Êxodo 22, ou o ano do jubileu, Levítico 25, não tinham como objetivo igualar economicamente a sociedade, mas evitar opressões e garantir que a justiça de Deus fosse aplicada de forma equitativa. A tentativa de impor uma igualdade, incluindo no campo socioeconômico, é uma forma de injustiça. Para nivelar a sociedade, o Estado precisa violar a propriedade privada, usurpar a autoridade de Deus e desrespeitar a ordem criada. Essa imposição igualitária é tirania e corrupção, pois se baseia em uma visão distorcida de justiça, que ignora as diferenças legítimas de dons, capacidades, esforços e circunstâncias providenciais. A verdadeira justiça está enraizada no caráter santo de Deus e expressa em sua lei. Romanos 13, 1-4 lembra que toda autoridade é ordenada por Deus, mostrando que a estrutura social e política faz parte do seu plano. Jesus mesmo afirmou: porque pobres sempre os tendes convosco. João 12:8. Deixando claro que a desigualdade material é uma realidade permanente nesta era. A Bíblia nunca apresenta a riqueza como pecado em si, mas condena o abuso, a exploração e a idolatria das riquezas. 1 Timóteo 6, 9-10. Portanto, o igualitarismo não apenas falha em promover justiça, ele se opõe à justiça divina, porque busca abolir uma realidade
definida e criada pelo próprio Deus, e estabelecer outra ordem. A lei do Senhor, portanto, apresenta uma sociedade em que a autoridade, diversidade e responsabilidade coexistem sob o senhorio de Cristo, através da aplicação da lei bíblica. Reconhecer a legitimidade das desigualdades criacionais é reconhecer a soberania de Deus, enquanto lutar pela igualdade é lutar contra o próprio Criador. Bom, concluindo então, o igualitarismo não é apenas uma ideologia social ou econômica, mas uma religião rival, fundamentada no paganismo, na magia e na rebelião contra Deus. Ao tentar abolir as distinções criadas pelo Senhor e redefinir a realidade fora de sua palavra, ele se levanta como uma forma de idolatria que subverte a verdadeira justiça. A Escritura, porém, revela que a ordem da criação, com suas diferenças e desigualdades, reflete a sabedoria e a providência divina, e que somente a lei do Senhor pode estabelecer uma sociedade justa e estável. Diante desse cenário, os cristãos são chamados a rejeitar essa falsa religião, firmando-se na autoridade absoluta de Cristo e proclamando a suficiência da palavra de Deus como padrão para toda a vida e para todas as nações. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Eu espero que tenham entendido e gostado do conteúdo. Eu agradeço sua atenção por ter assistido o vídeo até o final. Peço que deixe sua curtida, comente e compartilhe este vídeo tão importante com outras pessoas. E é claro, se ainda não for um inscrito, se inscreva e continue acompanhando o canal IMTTRB no YouTube. Um forte abraço, Deus abençoe e até o nosso próximo encontro.